Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. Os insumos para o plantio da safra de inverno estão mais baratos. É o que aponta um levantamento da Epagre. Redução que pode fazer diferença no bolso do produtor. Quando acaba uma safra, o produtor já tem que estar pronto para a safra seguinte. Por isso que o primeiro passo é preparar a terra para o plantio. E para isso precisa desembolsar com os insumos. Em Santa Catarina, o trigo é o principal cereal de inverno cultivado no estado. E neste ano, o Jonas percebeu algumas diferenças na hora de investir. Bastante os herbicidas tiveram uma queda até meia brusca, teve uns aí quase 50% de queda, né? Mas os fungicidas, né, que pesam um pouco mais, na verdade, não. Esses não tiveram, mas sim, tiveram queda, né, mas não foi tão alta assim, né? Os fertilizantes, na verdade, né, esses aí não tiveram tanta queda, né? Até quem comprou os insumos já mais há tempo atrás, aí acho que você saiu melhor, né? Hoje já deram uma boa encarecida também, né? O levantamento de insumos sempre é realizado no mês de abril pela Epagre. São mais de 700 itens analisados em todo o estado. Dentre alguns resultados desse levantamento dos insumos, resulta no cálculo do custo de produção referencial. Né? É um custo de produção que a gente estima quanto que o produtor vai precisar de recurso financeiro para fazer aquela safra. Para incentivar as safras de inverno, o governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Pecuária, presta apoio na cobertura da terra, que são os plantios das pastagens e principalmente o trigo. Quanto mais nós ocuparmos as nossas terras e termos aí o trigo como pastagem, é alimentos que nós precisamos para talvez substituir o milho que nós importamos aí em torno de 5 milhões de toneladas pela produção de 2,5 que nós temos e gastamos 7,5, 8 milhões de toneladas. Então, é todo um processo que a gente cuida no verão e no inverno, e o trigo está nesse processo incentivando. Considerando todos os grãos de inverno, além da cebola e do alho, segundo a Epagre, houve uma redução de 10% nos insumos, uma baixa que reflete no custo de produção total. O preço da saca de trigo está muito baixa. Então, a remuneração hoje pela saca de trigo, ela não está cobrindo os custos de produção. Os custos de produção ainda estão negativos. Atualmente, o valor da saca de trigo é de R$ 67,00. Uma redução maior que 30% quando a saca já chegou a custar R$ 100,00. Preço considerado ideal para os produtores. Todo plantio depende da safra anterior. Se o produtor avaliar que a safra foi boa, ele vai plantar mais na safra seguinte. Mas em 2023, devido a muitas chuvas, o trigo não teve o lucro esperado. Para este ano, o Jonas, por exemplo, resolveu plantar apenas 35 hectares dos 100 que ele tem de lavoura. O trigo ele é muito suscetível à chuva, né? Ainda mais na fase final aí deu muita quebra na produtividade e na qualidade do grão também, né? Bastante trigo foi para ação, né? Não. Daí o preço é muito mais baixo também, né? E se influencia muito para o produtor, né? Quem não tinha um seguro, uma coisa aí para se amparar um pouco aí, barbaridade. A preocupação deste ano é suprir a falta dos grãos de qualidade da safra passada. A gente está incentivando que o pessoal plante e que tenha recursos no banco também, né, para a gente poder trabalhar. E a perspectiva é que o pessoal plante agora para que nós possamos ter então uma complementação da falta de cereais que nós temos na alimentação de suínos, aves e o gado leiteiro. Preço menor no plantio, o produtor também tem que contar com a sorte de um tempo bom para que em outubro ou novembro, quando fizer a colheita, a margem de lucro seja favorável e não fique no vermelho. Contando que seja um ano melhor, né? Que o tempo corra bem, até as previsões são para ser melhor, né? Esperamos que se confirme, né? As exportações de banana cresceram em maio. Apesar disso, elas ainda estão bem abaixo da parcial de 2023. O volume exportado de banana pelo Brasil teve um aumento de 19% em maio em relação ao mês de abril deste ano. No total, foram embarcadas 5.730 toneladas, de acordo com dados da Comexstat. O recuo dos preços internamente incentivou o mercado externo, assim como o maior volume de bananas nanicas nas principais regiões produtoras. Mercosul e União Europeia seguem sendo
dos principais importadores. Apesar deste incremento, os dados da parcial do ano seguem inferiores aos do ano passado. Nos primeiros 5 meses de 2024, o Brasil exportou 17.320 toneladas, um recuo de 52% em comparação a 2023. A queda é resultado dos altos preços praticados no começo do ano, que fizeram com que produtores optassem pelo mercado interno e também pela instabilidade político-econômica da Argentina, importante destino da banana brasileira. O Brasil vai exportar óleo de cozinha usado para os Estados Unidos. O resíduo de óleos e gorduras vegetais usados em cozinhas e frituras na indústria alimentícia é aproveitado como matéria-prima para biocombustíveis, incluindo biodiesel e combustível de aviação sustentável. Para atender às exigências dos Estados Unidos, o Departamento de Inspeção de Produto de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura e Pecuária vai emitir a certificação de rastreabilidade, identidade e origem do produto. A exportação de óleos para os Estados Unidos representa significativa oportunidade de mercado, impulsionada pela crescente demanda norte-americana por biocombustíveis. Em 2023, os Estados Unidos importaram matéria-prima suficiente para produzir 2 bilhões 270 milhões de litros de biocombustíveis. Em 2024, o Brasil abriu 68 novos mercados em 29 países. Os preços da carne bovina e da carne suína têm a menor diferença em quase 4 anos. O levantamento do CPEA mostra que os preços médios das carnes suína e de frango têm subido em junho em relação ao mês anterior, com um avanço mais específico para a carne de porco. A carne bovina, por sua vez, vem se desvalorizando. Como resultado, a competitividade da carne suína caiu, com a diferença de preço entre a carne suína e a carne bovina sendo a menor desde novembro de 2020. O estado do Mato Grosso bateu recorde no esmagamento de soja em maio. O volume processado atingiu 1.160.000 toneladas, aumento de 2,69% em relação a abril. O recorde histórico de esmagamento de soja foi divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O aumento reflete a eficiência crescente das indústrias do estado. Em maio, o volume de soja processado representou 95,53% da capacidade das plantas industriais de Mato Grosso, demonstrando uma utilização quase máxima das instalações disponíveis. No acumulado de janeiro a maio de 2024, o total esmagado chegou a 5,41 milhões de toneladas, 14% a mais em comparação com o mesmo período de 2023. Agora uma notícia que vai tranquilizar o consumidor. Novos dados apontam maiores estoques de arroz aqui no Brasil. As estimativas indicam disponibilidade interna maior que a de 2023. Mesmo com as chuvas que caíram no sul do país e prejudicaram diversas produções agropecuárias, novos dados de oferta e demanda de arroz foram divulgados pela Conab e analisados pelo CPEA. As estimativas apontam estoques para dezembro deste ano melhores que os previstos em abril, um mês antes das precipitações no Rio Grande do Sul, o que pode indicar excedentes amplos e afastar as incertezas quanto ao abastecimento. Após a anulação do leilão promovido pelo governo federal no início do mês, os produtores recuaram nas negociações do arroz em casca. Já a indústria, de acordo com pesquisadores do CPEA, aguarda melhores definições para negociar o arroz beneficiado. Uma equipe de cientistas sul-coreanos injeta células cultivadas de carne bovina em grãos de arroz com a esperança de revolucionar a alimentação mundial. O líder do grupo de pesquisadores, Hong Shi-Kim, acredita que o chamado arroz carnudo pode ser uma forma ecologicamente correta de consumir proteínas, prevenir a fome e alimentar astronautas no espaço. Hong escolheu o grão para a pesquisa por ser a principal fonte de proteína da população asiática. O arroz possui uma estrutura levemente porosa, semelhante a algo que absorve água. Isso permite que o meio de
cultura penetre efetivamente em todo o interior. Ela oferece uma estrutura ideal para que as células possam crescer uniformemente de dentro para fora. Empresas de todo o mundo procuram alternativas à carne devido a questões éticas sobre a pecuária industrial e as emissões de gases do efeito estufa. De acordo com o professor, nenhum animal sofreu neste experimento. Mas o processo pode ser demorado. Um grão é revestido com gelatina de peixe para ajudar na aderência e depois injetado individualmente com células de carne bovina antes de ser cultivado em uma placa de Petri por até 11 dias. O arroz contém 8% mais proteína e 7% mais gordura do que o arroz normal. Hong e a equipe de pesquisadores pretendem produzir em grande escala e esperam a aprovação do uso em emergências alimentares em 2 países africanos. O líder da pesquisa está convencido de que a biotecnologia pode melhorar a forma como os humanos se alimentam. O Record News Rural tem acompanhado de perto o setor sucroalcooleiro e tem um dado importante. A venda de etanol hidratado é a maior dos últimos 42 meses, mas o clima tem impactado na colheita e, consequentemente, na moagem da cana-de-açúcar, isso em relação, inclusive, a maio. Vamos conversar agora com o Luciano Rodrigues, que é diretor de inteligência setorial da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Muito bom dia para você e seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Um prazer estar aqui participando com vocês. Pois é, vários dados sobre a safra foram divulgados recentemente. Vamos começar falando sobre alguns destaques na avaliação da Única. Bom, a gente, nessa segunda quinzena de maio, né, a moagem caiu um pouco. Nós tivemos chuvas que acabaram impactando um pouco a moagem no Paraná, no sul do estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Então, a moagem alcançou 45 milhões de toneladas, uma queda de 3% quando comparado à mesma quinzena do ano anterior. No acumulado, desde o início da safra, né, abril e maio, a moagem já alcança 140 milhões de toneladas, 11% de crescimento. Chamou a atenção, mais uma vez, as vendas de etanol pelas unidades do Centro-Sul no mês de maio. A venda de etanol hidratado para o mercado interno, aquele que a gente usa no veículo Flex, ela totalizou 1,9 bilhão de litros, né? Então algo próximo de 50% na comparação, de crescimento na comparação com o mesmo mês do ano passado. Então, de fato, o etanol está super convidativo em relação a preço nos principais mercados consumidores e o consumidor tem feito a opção pelo biocombustível para economizar e, obviamente, para poder descarbonizar também. E aqui no Brasil a gente acaba economizando e descarbonizando ao mesmo tempo ao optar por etanol nesse momento. Exatamente. Você acredita que essa opção é o que foi fundamental para esse aumento tão significativo, né? A venda ser a maior em 42 meses? Olha, nós temos 2 elementos, né? No primeiro semestre do ano passado, nós vínhamos depois ali do segundo semestre de 2022, em que houve mudanças na estrutura tributária dos combustíveis, e essas mudanças elas foram sendo restabelecidas ao longo do primeiro trimestre do ano passado. E o restabelecimento completo aconteceu só no final do primeiro semestre do ano passado. Então, no primeiro semestre de 2023, a venda de etanol ficou prejudicada. O etanol perdeu competitividade em função das alterações na tributação dos combustíveis. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto de fato, nós tivemos na última safra recorde, preço de etanol convidativo ao consumidor desde agosto do ano passado, e com isso as vendas foram crescendo e, como você mencionou, agora no mês de maio nós atingimos, né, o maior valor desde outubro de 2020. Né? E eu coloquei aqui a descarbonização, acho que esse é um ponto importante. Só no primeiro trimestre desse ano, nos 3 primeiros meses, a presença do etanol na matriz nacional permitiu a economia de 10 milhões de toneladas de carbono. Para a gente ter uma ideia, para ter o mesmo efeito em termos de emissão de gases de efeito estufa, nós precisaríamos ter plantado 26 mil hectares de florestas. Então é só para a gente ter, né, trazer um ponto adicional, além da economia que o veículo Flex, o etanol, oferece para o consumidor, uma descarbonização efetiva no início desse ano. Luciano, a gente vem comentando aqui sobre os impactos das mudanças climáticas, né, em várias áreas, e como o Brasil também é cobrado, inclusive pelo mercado internacional, a ser exemplo, né?
A gente pode dizer que esse mercado do etanol, ele vai continuar sendo muito requisitado? Vai ser um mercado crescente? Olha, a expectativa é que sim, né? Nós estamos num momento em que o mundo vai precisar de energias renováveis, energias de baixo carbono, né? O Brasil tem uma posição privilegiada, né, com uma série de fontes energéticas renováveis, em especial o biocombustível, né? Nós temos experiência, know-how, temos conhecimento, tecnologia, área disponível e acho que nós demos alguns passos importantes, né? Com o RenovaBio, com a Política Nacional de Biocombustíveis, hoje nós temos mais de 90% da produção certificada, com pegada de carbono auditada, com compromisso de desmatamento zero, então isso é importante, né? Hoje, se um único hectare de cana ou de milho que é utilizado para etanol for desmatado, a fazenda inteirinha está fora da Política Nacional de Biocombustíveis e as usinas têm que monitorar essa dinâmica dessa produção das áreas que estão sendo utilizadas para o cultivo da biomassa energética. Então, nós temos aí um biocombustível limpo, né, e uma série de critérios de sustentabilidade hoje incorporado ao sistema de produção, incorporado à política pública, com auditoria de empresa externa. Então, acho que o Brasil deu um passo importante para se posicionar digamos assim, numa posição de destaque nesse mundo da energia de baixo carbono. Luciano, para a gente entender, tentar fazer aí um raio-x, um panorama, quais regiões do Brasil mais produzem etanol? A gente sabe que tem também a questão do açúcar, algumas usinas, inclusive, mesclam, né, as duas produções, mas em relação ao etanol? Olha, a produção de etanol, ela corre, né, cerca aí de 5%, 5%, 7%, 8%, dependendo da região, dependendo do ano, na região Nordeste, em especial ali na região próxima do litoral, e o restante na região Centro-Sul, né, com destaque para os estados de Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, são os principais estados produtores, né? A gente sempre produziu etanol a partir da cana. De alguns anos para cá, houve um crescimento grande da produção de etanol a partir do milho. Nessa safra, nós devemos ter cerca de 80% do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar e 20% a partir do milho, né? Uma matéria-prima nova que também permite a produção de um etanol com baixa intensidade de carbono e atua de maneira complementar ao etanol de cana para a gente poder trazer maior oferta para o mercado interno. Mercado aquecido de etanol, o que a gente pode dizer em relação ao açúcar? Eu falo porque a gente acompanha muito a pressão, inclusive internacional, e como os preços oscilam bastante, né? Não, perfeito. Eu acho que esse é um tema importante. Você mencionou, inclusive, a possibilidade das usinas fazerem açúcar e etanol. Então, aqui acho que vale a pena a gente fazer alguns esclarecimentos, né? O primeiro ponto é que cerca de 40% da oferta de etanol, ela vem de empresas que não fazem açúcar. São empresas que só têm capacidade, só têm planta, fábrica para fazer etanol. Então, essas são pouco impactadas pelo preço do açúcar. E as outras, né? Esse ano nós estamos num ano com o preço do açúcar menor do que no ano passado, mas ainda mais remunerador do que o preço do etanol, né? E essas empresas, elas têm cerca de 10%, na média do Centro-Sul, 10%, 15%, às vezes 20% da cana-de-açúcar que pode ir para açúcar ou para etanol. Então, a maior parte da cana ela já está travada, né? Baseado na capacidade da indústria de etanol e da indústria da fábrica de açúcar. Então, tem um pedaço muito pequeno da cana que pode ir para um ou para outro. Nesse ano aqui em especial, nesses 2 primeiros meses de safra, a produção de açúcar, a proporção de cana destinada para a produção de açúcar tem ficado um pouco aquém, né, do que o mercado esperava. A maior parte da cana, mais de 50% da cana, ainda tem sido destinada para a produção de etanol. Né? O início de safra foi um início um pouco mais difícil, com cana mais velha que foi processada, cana ainda que não tinha o ponto ideal de maturação. Então, nós estamos enxergando, em termos de mercado, o mercado de açúcar com uma remuneração acima do etanol, mas a maior parte da cana ainda indo para etanol, porque nós temos restrições de ordem técnica que impedem, não é uma chavinha que eu ligo, agora é etanol, agora é açúcar. Nós temos ali uma flexibilidade, mas uma flexibilidade bastante limitada. Muito importante a gente entender, né? Trazer essas informações do setor.
Eu pergunto também, já que você falou sobre a questão da cana, olha, ela não estava no ponto ideal, ou então era uma cana mais velha. A Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, desenvolve algumas variedades, né, que vão melhor em algumas áreas, né, ou são ideais para etanol, ou mais ideais, por exemplo, para a produção de açúcar. Hoje, essa evolução, essa tecnologia, né, que vem das universidades, eu acredito que faça bastante diferença, né, para a gente ser cada vez mais competitivo. Olha, a gente tem uma avenida de oportunidades no campo, né? A gente tem uma perspectiva grande de ampliar a produtividade da cana-de-açúcar, né? A rede de universidades, né, que acabou substituindo o Plano Açúcar no passado, faz um trabalho muito bom. Nós temos também o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, que também desenvolve variedades de cana-de-açúcar, e o Centro de Tecnologia Canavieiro, CTC, também desenvolve variedades de cana-de-açúcar. Então, a gente tem visto novas variedades adaptadas à mecanização, variedades adaptadas às condições climáticas atuais, né, mais resistentes à seca, mais aptas a ambientes mais restritivos, né? Eu comparo, por exemplo, nos grãos, né? Talvez tenha 2 décadas em que a transgenia foi introduzida. Na cana a gente começou agora, talvez 3, 4, 5 anos, né? Acabamos de divulgar, de lançar aí as primeiras variedades de cana transgênica. Então tem um espaço grande para ganhos de produtividade, com o trabalho, né, dos órgãos públicos, aí, como você mencionou, das universidades e também das empresas privadas, como é o caso do CTC, no desenvolvimento dessas novas variedades de cana-de-açúcar. A moagem aumentou 11,5% até o dia 1º de junho, como você já destacou aqui para a gente. E a estimativa da Conab é de safra recorde, a safra 2024-2025 para a cana-de-açúcar. Como é que o setor analisa esses dados da Conab também? Olha, a moagem cresceu até agora porque nós começamos a safra um pouco mais cedo, né? Então, nós movemos um pouco mais de cana até o final de maio na comparação com o ano passado. O ano passado foi uma safra excepcional, a moagem da história dessa indústria no Centro-Sul, a maior oferta de etanol e a maior oferta de açúcar da história. Essa safra, nossa expectativa é que seja uma safra boa, mas um pouco aquém da safra do ano passado, porque nós tivemos uma condição climática no verão, né, com chuvas abaixo da média histórica, e isso prejudicou o canavial. Então nós temos um ponto que o ano passado foi excepcional, chuva na hora certa, temperatura correta, no momento adequado. Esse ano um verão complicado, então o período de maior crescimento da planta foi prejudicado, então a expectativa é que a produtividade seja um pouco menor do que do ano passado. Vamos ter uma safra boa, né, possivelmente maior que 2022, certamente maior que 2021, mas a nossa expectativa é que ela fique um pouco aquém da safra que acabou de se encerrar agora em março do ano passado. Luciano, além do clima, né, que tem realmente impactado várias culturas, quais são os principais desafios do setor? Olha, eu acho que nesse mundo da energia de baixo carbono, a energia renovável requer política pública, né? Requer o reconhecimento do componente ambiental dentro do sistema de preço, né? E isso tem sido feito no mundo todo, não só com biocombustíveis, mas com todas as energias renováveis. Então, entendo que a gente deu um passo importante com a Política Nacional de Biocombustíveis, que foi aprovada em 2017, e agora o país está dando outros passos importantes. Acabamos de aprovar, passou no Congresso Nacional e agora submetida ao Executivo para que possa ser convertida em lei, o Programa Nacional, o Programa de Mobilidade Verde, né? Então ele traz uma nova métrica para a indústria automotiva. A partir de agora, os estímulos para a indústria automotiva eles vão ser definidos observando a emissão de gás de efeito estufa por quilômetro rodado pelo veículo. Então passa a ser ainda mais importante ter um combustível de baixo carbono, seja ele etanol, biometano, ou mesmo energia elétrica renovável. Então isso passa a ser reconhecido na política que direciona os investimentos na indústria automotiva. Nós estamos agora na discussão também no Congresso do programa do PL, do projeto de lei Combustível do Futuro, que também traz elementos novos para biocombustíveis no Brasil. Ajusta nível de mistura de etanol na gasolina, ajusta nível de mistura no biodiesel, traz uma proposta de descarbonização do setor de gás,
com a ampliação do biometano, feito, por exemplo, a partir da cana-de-açúcar, a partir da vinhaça e da torta de filtro, resíduos, né, coprodutos lá, subprodutos da produção de açúcar e etanol. O programa também traz uma meta de descarbonização dos voos nacionais, utilizando combustível sustentável de aviação, né? Uma das rotas pode utilizar etanol para fabricar combustível sustentável de aviação. Então, eu acho que a gente está estruturando o arcabouço institucional e nós vamos ter um desafio grande, né, de consolidar isso, regulamentar todas essas novas iniciativas, né, fazer com que elas sejam perenes, para oferecer um ambiente de negócios para a gente atrair investimento e fazer uso desse potencial que nós temos na produção de biocombustíveis. Luciano, o fato é que hoje, né, muito produtor já aposta na cana-de-açúcar, que inclusive com a oportunidade de fazer contratos com a usina, contratos de longo prazo, né? Então, muito produtor aposta nessa cultura, que realmente essas medidas venham para apoiar ainda mais o setor, porque a gente precisa, né, de etanol, de açúcar, é um setor fundamental para a nossa economia também. Muito obrigada, foi um prazer te ouvir, bom dia para você e um forte abraço para todo mundo da Única. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando sobre um tema que é fundamental para a indústria, para o produtor rural e também para o país. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.